tarde, pessoal do 8º ano A, tudo bem com vocês? Então vamos para mais uma aula de ciências. Hoje nós estudaremos sobre a estrutura atômica. O que é o átomo? Átomo é a menor parte da matéria. O que é matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. O que é esse átomo? Como é que ele se estrutura? Como é que ele se baseia? A gente vai ver agora. A descoberta do átomo. Na antiga Grécia, no século IV a.C. Olha, a descoberta do átomo já faz muito tempo, é 4 a.C. Dois filósofos, Leucipo e Demócrito, observaram o comportamento da matéria e acharam interessante sua característica de poder ser dividida. Então, o que é matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, esses dois filósofos pegaram uma porção de matéria e foram dividindo. Tá? Então, eles se fizeram a pergunta: o que acontece se numa porção de matéria for dividida continuamente? Então, o que eles imaginaram? Se eu pegar essa matéria e for dividindo ela, o que vai acontecer? Vai chegar a um certo ponto que ela não terá como mais ser dividida. Porção indivisível. A conclusão a que chegaram é que essa sequência de divisões não poderia ser infinita. Em algum momento se chegaria a uma porção de matéria que não poderia mais ser dividida. A essa porção deram o nome de átomo, do grego anão, tomo, divisão. Então, átomo não divisível. O átomo seria, portanto, a porção constituinte mínima e indivisível de toda a matéria. Então, chegou no átomo, acabou, não poderia mais ser dividido, né? Segundo estudos e afirmações de Leucipo e Demócrito, isso no século IV a.C. Aqui eu tenho 3 modelos atômicos. O modelo de átomo, o modelo de bola de bilhar de 1803, século XIX. Modelo de Thomson, pudim de passas, 1897, também século XIX. Qual que é a diferença do modelo de Dalton, bola de bilhar, para o modelo de Thomson? Thomson colocou cargas elétricas, tá vendo? Positivo e negativo. E finalmente eu tenho o modelo de Rutherford Bohr, sistema planetário, 1908-1910, século XX. Olha o modelo de Rutherford Bohr, é o modelo aceito até hoje, né? Eu tenho o núcleo com carga positiva e a eletrosfera com carga negativa. Introdução. Aqui está o modelo de Rutherford Bohr. Eu tenho o núcleo, que ele é composto por prótons e nêutrons. Próton, carga elétrica positiva, e nêutron sem carga elétrica. E a eletrosfera, que sobrevoa ou circula o núcleo atômico, são os elétrons com cargas negativas. Vamos ver a definição de tudo isso. O núcleo do átomo, prótons e nêutrons, são as cargas positivas e neutras dos átomos, respectivamente. Então, lá no núcleo atômico, eu tenho cargas positivas e neutras, né? No caso, prótons e nêutrons. São fixos dentro do núcleo atômico, ele não sai de lá. Tá? Então, os prótons e nêutrons são fixos dentro do núcleo atômico, eles não saem de lá. Suas quantidades não são alteradas. Então, prótons e nêutrons não se alteram no átomo. Eletrosfera, elétrons, são as cargas negativas do átomo. Movimentam-se na eletrosfera, que é a parte de fora, tem o núcleo, e a eletrosfera circula em volta. Podem ser retirados ou colocados no átomo. Então, a eletrosfera, que é a camada de fora do átomo, ela pode ser, né, ou retira átomo ou coloca átomo. Já o núcleo, que são prótons e nêutrons, não mexe, continua os mesmos. Número atômico e número de massa. Número atômico é representado pela letra Z. Simbolizando pela letra Z, na verdade, a quantidade de prótons que o átomo possui no seu núcleo.
Então, Z é número atômico, ele se refere ao número de prótons que o átomo possui no seu núcleo. Eu tenho a definição que Z é igual a P, que é igual a E. Z, que é número atômico, é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Número de massa, A, indicado a massa presente no núcleo do átomo, que resulta da soma dos prótons e os nêutrons. Então, para eu calcular a massa atômica, eu tenho que calcular Z mais N. Ou A é igual a P mais N. A é igual ao número de prótons mais número de nêutrons. Essas definições são feitas através de cálculos. No momento agora da introdução desse conteúdo para vocês no 8º ano, eu não vou passar cálculo para você. Só uma introdução do conteúdo. Isso você vai ver, né, em química lá no ensino médio. Representação do átomo. Como é que ele é representado? Então o átomo ele tem o A, que é o número de massa, e Z, que é o número atômico. Como é que se estrutura isso lá no modelo atômico? A forma mais simples de representar um átomo é utilizando a sigla do elemento químico que ele forma. A sigla Se, que é selênio, por exemplo, representa todos os átomos que formam o elemento químico selênio. A sigla que representa o átomo ainda pode fornecer duas importantes informações. Quais são elas? O número atômico, representado pela letra Z, é sempre do lado esquerdo inferior da sigla do átomo. Sempre, onde que ele fica? Do lado esquerdo inferior da sigla atômica, aqui, o Z. E o número de massa, representado pela letra A, pode ser posicionado do lado esquerdo ou direito na parte superior do átomo. Então aqui está o número atômico Z, né? Na parte inferior do átomo do lado esquerdo. O A, que é o número de massa, fica na parte superior, pode ser tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Número atômico, número de massa. Aqui está a tabela periódica. A tabela periódica foi proposta por Mendeleev, um químico que pegou todos os elementos químicos e estruturou esses elementos químicos em uma tabela. Essa tabela ela tem um critério lógico, tá? Aqui são períodos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí esses que sobraram aqui, esses de baixo estão dentro da tabela periódica. Aqui, ó. Esse de 57 a 71 está aqui. Esse de 89 a 103, o lugar dele é aqui. Como ele não cabe, ficaria a tabela muito estranha, passaria ele para baixo. Então eu tenho períodos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e período, sétimo período. Eu tenho famílias. Famílias vai do 1 a 18. Eu tenho famílias A, família de transição. Família 1A, família 2A, tá? Essa tabela periódica, você não vai precisar decorar, né? Ela vai ser um instrumento para você observar. Né? Quando você for fazer uma atividade lá de química, lá no ensino médio, você vai ter em mãos essa tabela periódica para fazer as atividades, tá? Tive um professor, tá? Tem uns professores na vida da gente que são inesquecíveis, né? Então ele propôs para a gente, né, estudar a tabela periódica fazendo anagramas. O que é anagramas? Ele falava assim, ó, utiliza essas letras iniciais aqui, ó, e faz um pequeno texto. Ele falava assim, hoje a Lina acabou roubando a casa do Francisco, que é hidrogênio, lítio, sódio, potássio, bítio, césio e frâncio. Essa aqui, ó, bebi magnésio na casa do senhor Barão Ratão, que é berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, tá? Mas isso aqui é estratégia para a gente estudar, né? Vocês são estrategistas também, tenho certeza disso, né? Estuda com música e vai lá, aquela história. Átomo neutro, característica. O número de elétrons é igual ao número de prótons, Z é igual a P, que é igual a E. É um átomo neutro. Íons, vamos lá. O que são íons cátion? Íon cátion. Cátion é um íon positivo.
átomo que perde elétron e adquire carga positiva. Exemplo, magnésio mais 2 e chumbo mais 4. Então o íon cátion, é um íon positivo. É um átomo que perdeu elétron. Se ele perde elétron, ele passa a ser positivo. Agora, o íon ânion, íon negativo. Átomo que recebe elétron e fica carregado negativamente. Temos aqui o flúor e o oxigênio. Tá? Vamos voltar aqui. Ó. O íon cátion é um íon positivo. É quando o átomo perde elétron. Se ele perde, ele fica positivo. O íon ânion é o íon negativo. O átomo que recebe elétron fica carregado negativamente. Isótopos. Isótopos é se dado por um conjunto de elementos químicos. É o mesmo elemento químico, tem que ser o mesmo elemento químico. No caso aqui, hélio, hélio e hélio. Só que ele tem número atômico idêntico. Número atômico é o de baixo, tá lembrado? 2, 2 e 2. E número de massa diferente. O de massa é o de cima. 3, 4 e 5. Então foi caracterizado como isótopo. Por quê? Mesmo elemento químico, mesmo Z, diferente A. Que legal. Isóbaros. O átomo dos elementos químicos diferentes pode se representar com números de massa idênticos, porém número atômico diferente, por conter quantidade de nêutron diferente. Aqui eu tenho, ó, isóbaros. Tá lembrado que isótopos tem que ser o mesmo elemento químico, hélio, hélio, hélio. Já os isóbaros tem que ser elemento químico diferente, cálcio e argônio. Tá? Número de massa, que é o de cima, idêntico. Número atômico diferente. E também a quantidade de nêutrons tem que ser diferente. Como é que eu calculo o nêutron? 40 menos 20. Tá? 40 menos 18. Então, isso é a notação de isóbaros. Diferente elemento químico, mesmo A, diferente Z. Que legal. Agora os isótonos. De novo, elemento químico diferente. Elemento químico diferente. Diferente número A, que é o número de massa. Diferente Z, que é o número atômico. Só que ele tem que ter número igual de nêutrons. Então tem diferente elemento químico, berilo e boro. Diferente número de massa, 10 e 11. Diferente número atômico, 4 e 5. Porém, ele tem que ter o número de nêutrons iguais. Como é que eu acho nêutron se eu não tenho? Só fazer 10 menos 4, 6. 11 menos 5, 6. Legal. Esses isoeletrônicos vamos deixar para depois. Vocês vão divertir com eles lá na química do ensino médio. Elemento químico. Os elementos químicos são os constituintes básicos de todas as substâncias em nível microscópico. Pode-se realizar a seguinte definição. O elemento químico é o conjunto de átomos que possui o mesmo número atômico. Olha aqui, ó. Hidrogênio, lítio, sódio, cálcio, rubídio, césio, frâncio, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Vamos aqui, ó. Boro, alumínio, galho, índio, telúrio, cálcio, silício, germânio, chumbo, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e argônio. Isso aqui, né, as notações de elementos químicos, ele é representado na tabela em forma de sigla. Por exemplo, o chumbo aqui, ó, se eu acho o chumbo aqui. Cadê o chumbo? É chumbo, cadê o chumbo? O chumbo é PB. Mas não tem nada a ver, PB não tem nada a ver com sigla de nome de chumbo, não. Só que ele pegou o seu nome em latim. Chumbo em latim é plumbum. Então é PB. O ouro, por exemplo, a sigla é AU. Porque pegou o nome em latim, é aurum. Ok? Então, gente, você vai divertir muito com essa química aqui lá no ensino médio. Então, por hoje é só isso. Um abraço e até a próxima.
Tchau!